Bom dia a todos e a todas, bom dia vereadores, vereadoras, público que nos assiste aqui nas galerias, imprensa, público que nos assiste pela internet. Na verdade, bom dia, mas acabou de dar meio-dia, então já é boa tarde. Mas segundo o Reinaldo Júnior, só boa tarde depois que almoça. Mas enfim, é preciso a gente restabelecer a verdade. É preciso ter muita responsabilidade com as palavras que a gente usa aqui na tribuna da Câmara Municipal do Recife. Primeiro eu queria fazer um destaque em relação à questão da dispensa de prazo. Só para vocês entenderem como funciona o nosso regimento, o projeto ele começa a tramitar na casa a partir do momento que ele é lido no plenário. E esse projeto do reajuste do Presês, ele foi lido na terça-feira da semana passada. Nós não tivemos sessão na segunda-feira, até porque foi a questão da antecipação do feriado do servidor público. Então ele foi lido na terça. E por ser um projeto de lei do Executivo, naturalmente, a gente que ocupa a liderança do governo faz toda a articulação para que a gente possa, depois de lido no plenário, tramitar nas comissões e ele poder vir no plenário novamente. E aí eu fiz uma conversa com o vereador Felipe Alecrim pedindo para a gente fazer a dispensa de prazo. E para fazer a dispensa de prazo, a gente precisa dos votos dos líderes partidários. E aí tinha alguns poucos líderes, vamos dizer assim, das bancadas partidárias vinculadas ao governo. E aí eu fui conversar com a oposição para tentar agilizar. O Felipe disse, eu não li ainda. Eu tinha dito o que era o projeto, que era do reajuste do Presês, e o meu intuito era que ele fosse dispensado o prazo na terça-feira, para que a gente, na quarta ou quinta da semana passada, fizesse as reuniões da comissão e ele pudesse vir para o plenário já ontem, segunda-feira. E aí, se ele viesse ontem, eu iria naturalmente conversar com o presidente Romerinho para que ele fosse votado em primeira e segunda discussão ontem mesmo, e ele já tivesse sido encaminhado para a prefeitura e ele pudesse ser sancionado, e talvez hoje, terça-feira, já tivesse no Diário Oficial esse projeto tão importante que vocês estão esperando. Então esse era o intuito da gente agilizar a tramitação. Algumas pessoas na semana passada me procuraram, por que não vai votar, o que foi que houve? Eu disse, olha, a gente não teve líder partidário suficiente para votar. Enfim, mas tem como a gente fazer na segunda? Eu digo, não sei. E aí, por isso que eu digo que é importante a presença de vocês aqui no plenário, porque eu tenho certeza que a presença maciça de vocês ontem aqui fez com que houvesse a sensibilização e a gente pudesse pedir a dispensa de prazo. Foi dispensado os prazos ontem, e até porque se não tivesse sido dispensado só terminaria hoje, então a gente teria que fazer as reuniões da comissão durante a semana e ele só seria votado na outra semana. Então ontem a gente conseguiu a dispensa de prazo, o vereador Chico que conversou bastante comigo, enfim, participou de toda a articulação, e a gente pôde votar nas comissões ontem à tarde e ele está sendo hoje votado no plenário. Então essa era a primeira coisa que a gente precisava dizer. Segundo, foi falado, não, porque o reajuste tinha que ser equiparado e uma categoria deveria receber 1.960. É muito fácil vir aqui jogar número e dizer assim, 1.960, e por que não 2.960, ou 3.960, ou 4.960, ou 5.000, ou 6.000, ou 10.000? E é preciso ter responsabilidade com o orçamento, com a coisa pública. Então, como ocorre com toda a categoria de servidores da prefeitura, que não existe reajuste já vinculado a algum percentual, a algum índice indexador, sempre existe na prefeitura, e foi dito inclusive isso hoje aqui, acho pelo vereador Osmar Ricardo, sempre há abertura no início do ano da mesa de negociação. Então, naturalmente, que o pessoal de todo o Presês, da Comu, se articulou politicamente, pediu a mesa de negociação para poder esse projeto ter vindo para a Câmara com os reajustes que foram negociados. Isso faz parte de toda a categoria de servidores. Então, naturalmente, vocês se articularam, fizeram essa construção e aceitaram, depois de alguma negociação com a prefeitura, a proposta de R$ 1.700 para a coordenação e acho que saindo de 500 para R$ 700 o pessoal da Comu. E diferente do que foi dito, não existe reajuste automático de vereador, tá? Importante deixar claro isso. Nós não temos aqui reajuste automático de vereador. Da mesma forma, nem de vereador e nem de servidor da casa. A gente todo ano participa aí de negociação salarial, isso faz parte. Então, simplesmente vir e jogar para a plateia de que deveria haver um indexador já fixado para poder fazer o reajuste, a gente não tem como fazer isso. E por isso que, embora a emenda do vereador Felipe Alecrim não tenha efetivamente entrado no sistema, ele conversou comigo e eu disse, essa emenda, Felipe, ela não tem como prosperar. Mas eu escuto com muita atenção o vereador Eduardo Moura. Agradeço muito sua parte, vereador Samuel Salazar, um dos grandes articuladores da casa, sem dúvida, e a quem eu tenho muito respeito. Eu só queria destacar algumas coisas aqui. Ponto 1. A votação dos líderes partidários não teve a ver com a presença ou não de ninguém do Presês aqui. A gente aqui não se intimida ou se comove com presença. A gente vota no que a gente acha que é correto. Eu acho que eu falo aqui em nome de todos os líderes partidários.
Segundo ponto, responsabilidade com o orçamento público. Deveria ter o prefeito e não colocar 85 milhões para propaganda do próprio gabinete. Com esses 85 milhões, dava para colocar 3.900, 5.900, 10.900 para eles. Esse é o ponto 2. Ponto 3, não foi falado em nenhum momento aqui que os vereadores têm esse aumento automático. Pelo contrário, foi dito que precisava passar, tal, mas que o aumento dos vereadores, comparado com o aumento que está sendo promovido para o pessoal do Presês, é uma coisa desrespeitosa. Então, só para pontuar isso. Agora, preciso registrar, sim, que muitas coisas acontecem nessa casa por conta de articuladores muito competentes. Um deles é Vossa Excelência, o vereador Samuel Salazar, o outro é Felipe Alecrim, que fazem essa articulação. E só para completar, acho muito importante dizer isso. Está se votando aqui um aumento justo para o trabalho previsto de quem está no Presês, mas sem tirar da consciência plena de que hoje esse Presês é sim usado politicamente. Ele é usado sim para fazer campanha de voto para o prefeito, para servir como articulação nas comunidades para a prefeitura. E temos provas disso, infelizmente. Repito, a gente divide as coisas aqui. Uma coisa é como está sendo usado, isso é um fato. Outra coisa são as pessoas que trabalham nesta função merecerem ou não este aumento. E acho que na totalidade aqui os vereadores acreditam que sim, merecem esse aumento. Agradeço a parte, vereador Samuel. Sempre à disposição, vereador Eduardo Moura, mas me permita, não posso incorporar na íntegra a parte de Vossa Excelência, mas me perdoe mais uma vez, vereador Felipe Alecrim. Eu ouvi Vossa Excelência dizer como se houvesse um reajuste automático de vereador. E aí, convenhamos, o reajuste está sendo dado, por exemplo, para o pessoal da categoria de coordenação, pouco mais de 20% de reajuste, enfim, para o pessoal da Comu, que está saindo de R$500 para R$700 de ajuda de custo, se eu estiver errado nas contas, mas está dando 40% de reajuste. Naturalmente que um percentual, caso viesse a ser dado de reajuste vereador nesse valor, é um impacto financeiro muito maior, mas não é isso que a gente está discutindo. Mas o reajuste, em termos percentuais, convenhamos, foi um reajuste razoável, que foi participado de negociação e que Vossa Excelência, eu acho que se equivocou em falar, em dizer que como se vereador já tivesse reajuste automático. E não existe isso aqui na casa. Até porque nós, vereadores, não podemos sequer aumentar nosso próprio salário. Só se aumenta para a legislatura seguinte e, naturalmente, só estará aqui na próxima legislatura quem for reconduzido através do voto popular, como acontece, inclusive, com o pessoal do Presês. E aí me perdoe mais uma vez também, vereador Eduardo Moura. Todos os que estão aqui, seja da Comu, seja do Presês, todos eles não são escolhidos pelo prefeito ou não são escolhidos por vereadores. São eleitos no voto popular. É isso. Pois não, vereador Felipe Alecrim. Vereador Samuel Salazar, primeiro parabenizar Vossa Excelência, como o vereador Eduardo Moura bem colocou. Vossa Excelência conduz essa liderança da situação sempre com espírito republicano e com diálogo. Na verdade, vereador, eu fiz uma comparação baseado na fala do vereador Luiz Eustáquio, que comparou o nosso salário de não ter uma remuneração automática a deles, de não ter também. E o que eu quis colocar é que a diferença é brutal. O nosso, se reajustado automaticamente, seria uma tapa na cara do recifense, né? E a gente sempre sabe aqui que tem a votação para aumentar a remuneração do próprio vereador. Fica, inclusive, na mão do vereador, nem deveria, na minha avaliação, o próprio vereador estabelecer um aumento para si próprio, para o seu mandato. Esse é um ponto importante a se observar. Outro ponto importante, vereador, e eu deixei isso muito claro, a informação como chega distorcida para as pessoas que exercem essa missão, e eu falei com Vossa Excelência também na retaguarda, né, falei aqui fora dos microfones, de que foram lá nas minhas redes sociais me xingar dizendo que eu pedi vista. Não teve pedido de vista nenhum. Pediu-se a dispensa de prazo, que foi aprovado para se votar na terça. Eu não posso votar uma matéria sem ter feito uma leitura. E não chega a um projeto apenas. Nós somos uma casa que votamos inúmeros projetos de lei. Nós não seríamos irresponsáveis de votar um projeto de lei sem apreciá-lo. E aí eu reitero aquilo que disse aí
neste microfone. 2 pontos importantes. O reajuste deveria ser de 40% para as 3 categorias, para as 3 funções. Esse é um ponto. Por que houve essa distorção? Impacto de R$1.000 e poucos para um prefeito que gasta mais de 600 milhões com publicidade, propaganda e festa. O que é um reajuste mensal de R$1.000 e poucos? Não pode se classificar isso como irresponsabilidade financeira. Pelo amor de Deus, irresponsabilidade porque não se enxerga o orçamento. E o terceiro e último ponto importante, aí sim, eu pedi um reajuste automático, baseado no índice, para que esses servidores tenham todos os anos essa remuneração reajustada, sem precisar estar na mão do prefeito. Vim aqui só para restabelecer tudo detalhadamente, tudo o que detalhadamente falei nessa tribuna. Obrigado dessa vez pela concessão da parte, vereador. Vereador Felipe Alecrim, eu sou muito republicano, como Vossa Excelência bem disse, e costumo nunca negar a parte a ninguém. Por vez, uma única vez, Vossa Excelência tinha discursado, e em seguida eu vim discursar, e Vossa Excelência foi para a parte, Vossa Excelência já falou o que tinha para falar, vamos para a votação. E eu encerrei o meu discurso para a gente poder votar. Então foi neste sentido. Como eu fiz questão de referendar muita coisa que Vossa Excelência tinha dito hoje no seu discurso, e, na hora nenhuma, quis acusar Vossa Excelência de ter faltado com a verdade, por isso que eu fiz questão de lhe conceder a parte. Mas o que a gente precisava referendar aqui em relação a esse projeto de lei já foi dito, hora nenhuma partiu de mim, Vossa Excelência já convive comigo aqui há 5 anos, em dizer que Vossa Excelência poderia ter pedido vista. Não disse isso hora nenhuma. Quem me perguntou ao longo da semana passada, eu disse, nós não tínhamos voto suficiente para fazer a dispensa de prazo na semana anterior. E aí, foi o vereador Chico que ontem me abordou, dizendo, se a gente conseguir hoje, eu digo, vamos tentar, para que a gente possa fazer reunião extraordinária ontem à tarde das comissões e a gente poder votar hoje, senão esse projeto só seria votado na semana seguinte. Então, é preciso restabelecer a verdade, deixar isso claro. Então, muito obrigado pelo a parte que Vossa Excelência deu. E, enfim, sigamos para a votação, mas ainda me parece que tem alguns vereadores inscritos, né? Isso, enfim. Aguarde um pouquinho, já já a gente vota.